Olá! Estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso Bora Falar de Negócios, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã, depende muito da hora que você vai estar assistindo aqui essa entrevista do nosso podcast aqui. E hoje, o nosso amigo aqui, meu colega de bancada, o João, vai apresentar. Nós temos um convidado muito especial, vai falar de longe com a gente. Hoje vai ser um bate-bola aqui online e, graças a Deus, a tecnologia permite isso, né? Que a gente tenha convidados do Brasil e do mundo inteiro. João, quem que é o nosso convidado de hoje aqui no Bora Falar de Negócios? Bora lá, professor. O nosso convidado é da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Estou morrendo de medo de até o final deste podcast eu ser preso por desacato. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as perguntas que eu irei fazer. Não irei zoar o time dele, porque é desacato, eu posso ser preso. Não vamos falar de futebol. Mas o nosso convidado é professor, advogado com atuação específica em direito empresarial e administrador judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O nosso convidado é internacional, direto da cidade maravilhosa, Pablo Arruda. Seja bem-vindo ao Bora Falar de Negócios. Vambora falar de negócios, João. Boa tarde, João. Boa tarde, Daniel. Aqui gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai ouvir a gente aí no melhor horário que lhe for aproveitável. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos longe, porém absolutamente próximos, para falar do que vocês quiserem. Não se preocupem com limites, mesmo que seja de futebol, meu amigo. Então tá bom. Então, pra gente dar o start aqui na nossa entrevista, a gente sempre começa, né? Como nós temos alunos do Brasil inteiro que vão estar assistindo aí, fala um pouquinho pra gente, Pablo, quem é Pablo Arruda? Putz, caramba, Daniel. Bom, eu me referencio como sendo um cara que gosta muito de viver e por isso trabalha em busca de uma aposentadoria tão breve possível para que eu possa andar de moto. Enquanto isso, eu sou um advogado que exerce a advocacia há 23 anos e um docente que faz com muito prazer esse exercício maravilhoso que é ensinar há 22 anos, próximos aí de se completar esse ano. Essa é a definição do Pablo, além de ser um cara bastante informal na medida do possível do ambiente onde eu estiver. Muito bom, então nós temos hoje aqui um colega de profissão, eu também sou professor, Pablo, professor há quase 40 anos, sou professor de matemática, a minha formação é na área de exatas, né? Dou aula na graduação também, dou aula, inclusive ainda atuo no ensino médio, gosto muito de dar aula, e é muito bom falar com quem é professor, né? Porque essa é uma profissão maravilhosa, a gente consegue, né, servir de trampolim aí. E eu andei lendo, andei pesquisando, andei vendo um pouquinho do seu Instagram aí, e você fala sobre alguns temas muito legais aqui, que a gente vai fazer um bate-bola show aqui no Bora Falar de Negócio. João, começa aí. Vocês são os professores e eu sou o aluno bagunceiro. Tô super à vontade aqui. Então, tá bom. Ô Pablo, fala um pouquinho sobre a sua empresa, sobre esse lado empreendedor. Você é advogado, professor também é empreendedor. Muitas vezes a gente acha que não, mas empreender não é uma definição de ter empresa. Mas fala um pouquinho sobre a sua empresa, sobre esse lado de professor. Eu vi que você deu aula em grandes faculdades, grandes players aí. Se você puder falar um pouquinho desse lado empresarial do Pablo. Muito bacana, João. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que a dinâmica aqui é um conceito muito mais econômico do que um conceito jurídico e, portanto, nós temos que ser empreendedores de nós mesmos o tempo inteiro, na medida do possível. Na própria advocacia, é preciso empreender, ainda que o regulatório diga que não, ainda que a legislação diga que a advocacia não se pode mercantilizar. Obviamente que, num conceito econômico, é preciso tratar um escritório de advocacia como uma empresa, com rotinas, com manualização, com preparação de pessoas, com hierarquia saudável, e isso vale e se aplica realmente não só nas grandes empresas no sentido conceitual puro, mas, repito, desde o sujeito que vende água na esquina até o sujeito que tem um escritório de advocacia de pequeno, médio ou grande porte, e na docência não é diferente. Eu sou empreendedor da advocacia desde que me formei, em 2001, eu me formei e abri o escritório, portanto, empreendi a advocacia desde sempre. A lógica de empreender é tratar você mesmo como empresário. Eu acho que esse é o primeiro tratamento do empreendimento.
Antes de você empreender qualquer negócio, você deve se empreender. Rotinas próprias, horário para que você possa fazer suas coisas, a persecução de um objetivo, um plano de negócios, ainda que pessoal. Eu, quando me perguntaram sobre quem é o Pablo, eu disse, eu sou um cara que gosta de viver em busca de uma aposentadoria. Isso é um objetivo. Então, eu tenho um plano de negócios pessoal. Não deixa de ser empreender. E para que isso aconteça, eu tenho que cometer atos, praticar atos e rotinas até que eu alcance esse objetivo planejado. Professor. Legal, legal, Pablo, muito bom. Já que você falou muito sobre essa questão aí do lado empresarial, eu queria aproveitar que nós também temos curso de Direito na nossa instituição, né? E nós vamos ter muitos alunos do Direito também assistindo esse podcast. E aí eu queria tirar um pouquinho de você sobre essa questão. Você acha que quando você saiu da faculdade, ficou faltando alguma coisa? A faculdade pecou nesse lado, na sua formação, em relação a empreender, como se lançar no mercado? Porque, como você mesmo falou, o escritório de advocacia é uma empresa, é uma grande empresa. A gente tem aqui na cidade escritórios gigantes com vários advogados, escritórios que tem que trabalhar marketing, que tem que trabalhar a questão de mídias sociais, isso é muito forte. Como é que você vê hoje esse aluno que sai da faculdade, que sai formado em Direito, ele está chegando como no mercado com essa visão? Normalmente o cara ganha isso da faculdade ou isso ele tem que buscar sozinho, extra graduação? Maravilha. Rapaz, eu sou um cara que entende que a graduação é um rito de passagem obrigatório para que você possa fazer alguma coisa que você vai gostar no futuro. Meu filho tem 15 anos, ele está no primeiro ano e vai começar a fazer agora os testes, né, para fazer ali o Enem, tentar o UERJ, ele me disse que é para a USP e tal. E eu digo, beleza, por que ele fala tanto agora de passar para o vestibular? Porque ele diz, não, eu gosto de estudar, mas eu gosto de estudar só o que eu gosto, diz ele. Então, tem matérias que eu gosto de estudar, outras que eu não gosto, e aí eu quero passar logo para a faculdade. Quando ele falou isso, eu falei assim, cara, eu conto ou não conto para esse moleque? Porque ele vai entrar na faculdade e ele vai continuar na mesma rotina. Quer dizer, ele vai continuar estudando coisas que ele não gosta e coisas que ele gosta, até que ele encontre o caminho dele. Então, pelo menos, até terminar a faculdade, a gente está vivendo um gostar e não gostar. Isso, por si só, já é um obstáculo para a gente, do ponto de vista intelectual. O segundo obstáculo na graduação é a idade, né? Com exceções, evidentemente. Eu já tive, por exemplo, alunos de 3 gerações na graduação, acredite. Um neto, uma filha e um avô na graduação, cara. Mas, de um modo geral, os alunos de graduação são jovens. Eu entrei na graduação com 17 anos. Então, não há maturidade nenhuma para estar naquele ambiente, para aquilo que se propõe. Repito, também com exceções. Exceções servem para a regra e eu vou dizer só essa vez, não preciso mais dizer, porque vai valer para tudo que eu afirmar aqui desse nosso bate-papo. Então, eu acho que o grande problema da graduação independente de se oferecer, por exemplo, conceitos e estratégias empresariais, mesmo que num curso de Direito, ou num curso de Medicina, ou num curso de Contabilidade, eu acho que o problema maior não está nem na estrutura dos cursos, mas no momento relacional. É o momento do aluno com a faculdade. Aquele momento relacional é um momento que é muito difícil para a imensa maioria alcançar a compreensão do que está vivendo, para que está vivendo. Por isso que normalmente isso acaba acontecendo já no dia a dia e, portanto, já batendo na vida, já tomando porrada, já dando porrada e aprendendo com a vida. Agora, isso não significa que não haja facilitadores para isso, senão eu estaria indo contra a minha função de educador, a sua função de educador, que é tão longeva. Eu fiquei impressionado quando você disse que tem 40 anos de docência. Eu fiquei imaginando quando você começou, muito provavelmente em vidas passadas, né? Porque você parece ter 40 anos, então é algo de vidas passadas. Mas eu acho que é muito isso, sabe, cara? Assim, é claro que eu gostaria que as faculdades tivessem mais estrutura para fomentar empreendedorismo na advocacia e em outras profissões. Mas eu sempre vou achar que é difícil, porque eu acho que as pessoas estão apenas num rito de passagem. A faculdade podia ser feita em 1 ano e meio e entregar o cara para a vida, que talvez fosse dar mais resultado. Mas as pessoas vão brigar comigo se me ouvirem falando isso. Pablo, vou fazer uma correção, tá? Eu menti pra vocês. Não são 40, é quase 40. Eu comecei em 1988. Então eu tenho, na verdade, 36 anos que eu leciono. Eu tenho 58 de idade, né?
E eu comecei em 1988, né? Eu era muito jovem, eu ainda estava na faculdade, estava na graduação e apareceu uma oportunidade para lecionar numa escola privada, né? Dar umas aulas de matemática e eu entrei. E foi uma coisa muito legal, porque a minha primeira experiência como docente, eu dei aula para a pessoa que hoje é minha esposa, né? A minha esposa hoje foi minha aluna, ela era aluna do 3º ano do ensino médio, né? Isso em 1988, nós nos casamos em 93 e hoje ela é a minha esposa, então eu tive essa oportunidade de ser professor da pessoa que hoje vive comigo, né? Um momento, uma coisa muito, muito legal. Nem o João sabia disso. Não sabia. Ficou Que sabendo legal, agora cara. aqui na Que maneiro. bancada. Não, e o Pablo seja, é muito simpático. Desculpa, falar, perdão. Paulo. Não, eu ia falar o seguinte, a docência te trouxe realmente tudo, né? Trouxe a tua vida, quem você é e a tua família. É muito legal isso, que incrível. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia falar que o Pablo é muito simpático, né? Ele falando assim, não, mas é outras vidas. Eu falei, é muito simpático. Daniel, 40 anos de magistério. De magistério. Parece ter mais, rapaz. Não, mas é que sabe o que eu acho, João? Eu acho que o Pedro da equipe aí tá aplicando filtro na imagem da câmera aí, porque o pode Daniel ser, pra mim tá pode parecendo ser. bem mais jovem, viu, cara? As câmeras aqui são... Tem as câmeras de 4K, as câmeras aqui são de 12K e elas melhoram a gente. Muito Barbaridade. bom. Vamos melhorar você também. Depois você vai ver no podcast que você vai estar com a aparência fantástica. Vai lá, João. Ô, Pablo, você é advogado e é administrador, e a gente falou dessa sucessão de aluno para empreender. Mas num contexto geral, qual você acha, e aí eu acho que ninguém melhor que você, estando desse lado jurídico do negócio, qual a maior dificuldade hoje você acha para quem quer empreender? Não só nessa sucessão de graduação para empreender, mas num contexto geral. No Brasil a gente tem um dado alarmante e o Dia do Trabalhador foi ontem e isso salta aos olhos, né? Que no Brasil, a cada minuto, 4 empresas fecham. E foi o que aconteceu em 2023. Qual a maior dificuldade de empreender e um adendo? Por que as empresas, na sua opinião, fecham tanto? Uma maravilhosa pergunta, cara. Primeiro, eu acho que é autodeterminação. A questão é humana, autodeterminação. Quando eu vejo um advogado, por exemplo, metrificando o seu preço pelo trabalho dele, ele não é empreendedor. Esquece. Ele é aquele mesmo cara que 2000 anos atrás fazia, por exemplo, lanças, espadas e facas no modo medieval. Assim, sem dúvida, é um cara que não está se enxergando como empreendedor. Ele forma preço pensando no tempo que ele gasta, ele forma preço pensando no trabalho que ele vai ter, ele não forma preço pensando no trabalho, mais o risco, mais o lucro, mais o custo, e isso vale para toda e qualquer profissão. Então, infelizmente ou felizmente, porque não sou eu que determino o modelo econômico do nosso país e o modelo econômico do mundo, mas o modelo econômico hoje que é capaz de fazer uma pessoa crescer e empreender e ser feliz do ponto de vista patrimonial não está na remuneração do trabalho. Tá? Eu não estou dizendo que quem não fizer isso vai ser infeliz. Não, de jeito nenhum. Porque a felicidade é individual. O que eu estou dizendo é uma questão de autodeterminação. Se eu tenho desejo de estar ali, eu tenho que fazer coisas para estar ali. Então, se eu olho na internet o digital influencer que viaja para quando ele quiser, que ele tem o carro que ele quiser e tal, acreditem, aqueles que nós achamos idiotas na internet, às vezes, como digitais influencers, são grandes empreendedores da sua própria vida, da sua carreira. Enquanto muita gente está dizendo, não, eu não acho justo você cobrar para fazer tal serviço um valor em cima do patrimônio do cliente, porque você não vai gastar tantas horas assim. Essa mentalidade não é uma mentalidade empreendedora. Se isso o faz feliz, tudo bem, não tem problema. Eu acho que aí é uma questão de individualidade. Mas começa, para mim, João, da questão da autodeterminação. Como você se enxerga? Quem remunera trabalho não é empreendedor. Esse, para mim, é o pontapé inicial para quem quer jogar sua carreira para o empreendedorismo. Minha mãe é dentista, ela nunca foi empreendedora. Ela vai aposentar esse ano como dentista. Ela poderia ter sido empreendedora da odontologia, e aí outra vida teria diferente da que ela tem. Se mais feliz ou mais infeliz, é outra história. É com ela, não é comigo. Sensacional. Quem remunera trabalho não é empreendedor. Olha que frase absurda, cara. Muito legal. Ô Pablo,
A gente está falando nessa ideia de entrar no mercado, de dar o start. O João falou sobre esse dado de fechar. E eu percebi, a gente começou ler um pouquinho sobre você e abrimos aí a sua página do Instagram, né? Você tem muitos seguidores, né? Você faz um trabalho aí, eu acredito que você deve ter um trabalho muito legal nessa parte de marketing. Eu queria saber o seguinte, como é que você trabalha essa questão do seu marketing? Como é que você vê isso? Tá? A gente sabe que hoje em dia, a nossa empresa, por exemplo, né? A gente tem um trabalho muito forte de redes sociais, né? E eu tenho certeza que você tem também, porque você trabalha com cursos, você trabalha com formação, né? E isso, automaticamente, muita coisa disso é angariado pelas redes sociais, pela internet, é muito forte. Como é que você vê isso? Talvez esse seja um dos gatilhos que esse empreendedor, quando ele começa, ele tem que olhar com um cuidado maior nesse momento atual que a gente vive. E já aproveitando para emendar uma outra pergunta, isso você acha que mudou nos últimos 4 anos, nesse período pós-pandemia? Maravilha, muito bom, Daniel. Você me ajudou aí com a sua pergunta, porque no começo você me lembrou que eu deixei o João no vácuo com uma das perguntas que ele me fez sobre o fechamento prematuro das empresas. Fechamento de empresa é algo que acontece, mesmo empresas seculares acabam sucumbindo por alguma razão. No Rio de Janeiro, a gente teve empresas que sucumbiram porque elas faziam acendimento de postes com óleo de baleia. Depois, as empresas de máquinas de escrever sucumbiram porque vieram os computadores. Em dado momento, os motoristas de táxi acharam que fossem segurar a Uber e, consequentemente, a gente vai vendo isso evoluir. Ou seja, a sucumbência de atividades econômicas pode acontecer por diversos fatores, concorrenciais, econômicos, às vezes simplesmente mudanças culturais podem fazer a empresa sucumbir. Mas essa morte prematura de empresas que a gente vê no Brasil é uma consequência de termos um país que é de empresa de dono, ou seja, de empresa familiar. A resposta disso, por exemplo, está numa matéria que teve esse mês, muito interessante, sobre a performance das empresas na Bolsa, mostrando que as corporations no Brasil não vão bem se comparadas com as empresas de dono, em que corporations são as empresas que não têm lá um controlador que tem o seu DNA aplicado à empresa. Eu estou falando de mercado de capitais, companhias abertas, né? É uma pesquisa que mostra lá a performance dessas empresas no mercado. Essas empresas que sucumbem cedo, sucumbem pelo motivo que eu falei anteriormente na frase que o João tanto gostou. Então, são empresas emprego. Quando o brasileiro resolve ter sua empresa emprego, ele é obrigado a ter a sua vida econômica manutenida por aquele negócio. Então, é a lojinha, é a padaria e tal. E o cara tem um custo de vida que, sei lá, é 30 mil por mês, 50 mil por mês. Um dia o console vai tirar dinheiro daquilo ali. Nesse momento, você está no começo do fim. Ele confunde ele com a empresa, ele remunera o trabalho, então ao invés de ele ter um emprego, ele vai ser seu próprio empregador, mas ele continua sendo empregado. Ele é empregador e é empregado de si mesmo. Está remunerando o trabalho e está tirando dinheiro da empresa, independente dela performar resultado para isso. Para mim, esse é o grande motivo da morte prematura das empresas no Brasil, que são essencialmente familiares. Em relação ao marketing, e como é que eu lido com isso? Cara, o que eu percebo assim? Primeira coisa, pessoas compram pessoas. Você pode olhar aí, pega o perfil do Elon Musk e pega o perfil da Starlink, a empresa dele. Vê quem tem mais seguidores na internet. E a resposta é super óbvia, tá, cara? Assim, é zero dúvida, a resposta é óbvia. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, como é que eu enxergo o marketing? Em primeiro lugar, com personalidade. Muita gente não sabe, mas boa parte das postagens que eu faço no meu Instagram, e a identidade visual que eu estou falando mesmo, os desenhinhos com referência de motociclismo, que é algo que eu gosto e tal, sou eu que faço. Cara, eu entro, olho ali naquele negócio de fazer, como é que é? Copilot da Microsoft, e eu vou lá, pesquiso, gero a imagem, faço, porque ali tem personalidade. Quando eu estou sem tempo e a equipe faz, esquece, assim, por melhor que seja a equipe, é mais difícil traduzir a personalidade da pessoa. Obviamente que essa é uma fala não empreendedora, tá? Quer dizer, eu tenho que dar um jeito de formar equipes que consigam transmitir o meu DNA como se eu fosse. Isso é empreender, mas não é fácil. Então, a primeira coisa, Daniel, que eu enxergo é
personalidade, cara. Por exemplo, eu sou advogado empresarialista, eu dou aula de societário há 22 anos, eu gosto do assunto. Como são os comercialistas no Brasil? Almofadinhas, vestidos com ternos que se esbarrar numa farpa vai abrir, vai estourar, de tão envelopados que estão, com o cabelo padronizado, um comportamento padronizado, ok, assim, tudo bem. Mas eu não consigo enxergar DNA. Assim, eu não consigo. Me parece uma fábrica de repetidos, sabe? Eu acho que o marketing hoje está muito atrás de personalidade. Isso está nítido naqueles que estão estourando. Pode pegar, cara. Não importa se para o bem ou para o mal, não importa se causando polêmica ou não. Os que estouram hoje, em qualquer segmento, eles estão estampando um DNA, eles estão estampando uma personalidade. E se mudou, para não deixar sem responder pergunta como da última vez eu deixei, mudou pra caramba, cara. Mudou pra caramba porque a gente tinha uma visão de que a gente disputava bolso. A gente tinha uma visão de que a gente disputava bolso. Primeira visão de que a gente disputa bolso no mesmo segmento. Ah, carro. Ah, o carro tal concorre com o carro tal. Depois percebemos que carro não concorre só com carro. Carro concorre com obra, carro concorre com viagem. Entre trocar de moto ou viajar para a Europa, deixa eu olhar, é uma concorrência. E as pessoas não percebem isso, elas estão achando que estão concorrendo só no mesmo segmento. Né? Essa é a chamada concorrência do bolso. Só que hoje a maior concorrência não é do bolso, João e Daniel, e Pedro, que está na técnica aí. A maior concorrência que a gente tem hoje é da atenção. Antigamente nós tínhamos, como você tem aí 56 anos, 56 ou 58, você falou, você sabe disso. A gente tinha 11 canais na internet, na televisão. Né? O 4, a Globo, não sei o quê e tal, virava, fazia... Em dado momento, TV a cabo já dissipou a atenção. Quando você tem 500 canais, você dissipou a atenção. Hoje nós temos 220 milhões de canais no Brasil. Porque cada ser humaninho aqui é um canal. Então a atenção está dissipada. Então mudou absolutamente tudo. A gente briga hoje pela atenção. Depois da atenção, eu vou para o bolso. Primeiro a atenção. Você falou uma frase, e é muito legal ali, falando sobre as empresas, de não ter se atualizado, a máquina de escrever que depois veio os computadores. Tem uma frase que eu gosto muito, e a gente até usou num evento, que as empresas elas não fecham porque elas fazem algo errado muitas vezes. As empresas elas fecham porque elas fazem tempo demais as mesmas coisas. E aí a gente acaba não se atualizando nesse cenário que você descreveu aí tão bem. Uma outra coisa que você falou também que é legal é sobre prender a atenção. E a gente falou muito sobre autenticidade. Hoje eu acredito que se o negócio não está no digital, ele tem grande chance de não dar certo. Pelo menos é a minha visão. Claro que indifere para mim o segmento. Eu acho que as pessoas... Tem um dado que as pessoas... Eu não lembro exatamente se é 50%, 60%, mas elas pesquisam na internet antes de comprar qualquer produto. Como que você foi pro digital? Você é um cara muito experiente, é da advocacia. Claro que a gente tem muitos advogados que estão indo para essa área, mas não é uma área absurda de advogados que estão ali na internet. Como é que foi esse estopim de você falar assim, pô, eu preciso ir pro digital? Muito bom. O teu comentário e a tua pergunta estão interligados por completo. Só para lembrar que o nosso pai da disruptividade e da criatividade é Schumpeter, cara. E é um cara que diz que nada nasce sem que outra coisa seja destruída. E isso é muito óbvio. Tudo que a gente vê hoje indo está deixando alguma coisa para trás. Porque é ocupação. A gente ocupa um outro espaço de uma outra forma, melhor do que a que estava antes ocupada. E aí, isso tem a ver com a derrocada de vários negócios, e não tem jeito, assim, é derrocada porque e acabou a história, a não ser que o cara reinvente e passe a fazer de um outro jeito, e às vezes o tempo da piada já passou. E aí vem a tua pergunta sobre o que me trouxe para o digital. O que me trouxe para o digital foi a necessidade de destruir quem eu era. Que foi o que me tirou da aula na graduação para dar aula na pós-graduação, que me tirou da aula na pós-graduação para dar aula em cursinho preparatório, que me tirou do cursinho, foi o oposto, né? Da graduação para o cursinho, do cursinho para pós, e depois da pós para o digital. Foi a necessidade de destruir quem eu era, eu precisava destruir quem eu era. Então, dando aula na graduação, eu estava insatisfeito porque eu tinha que trabalhar muito tempo para ter uma certa remuneração.
E dando aula em cursinho preparatório, eu aumentei minha remuneração, mas eu não gostava do conteúdo que eu tinha que passar, por conta da forma que eu tinha que passar, aquela objetividade cartesiana do cursinho, que não nos permite pensar tanto, apesar de uma remuneração melhor. Então eu fui destruído e fui ser reconstruído nas pós-graduações de diversas instituições, e, consequentemente, eu conseguia ter uma melhor remuneração e ainda assim ter uma entrega intelectual mais avançada. Mas acabou encontrando um limite geográfico. Eu já tinha vários cursos que eu viajava para dar, independente de ser curso vinculado à instituição, e aí eu resolvi destruir esse outro Pablo e construir o Pablo, que é do digital, onde eu tenho uma amplitude muito maior de pessoas para quem eu posso entregar o que eu sei, aumentando a minha remuneração tranquilamente e dando mais retorno para mais gente poder pensar melhor e fazer a mesma coisa. Então é um gain-gain danado. Assim. Esse universo é um universo maravilhoso. Ninguém perde desse universo, só se quiser. Só quem compra, por exemplo, um curso no digital e não assiste, como quem compra um curso de graduação e vai para a aula e fica, né, olhando para o nada. Mas quem vai para o jogo querendo é gain-gain. Então esse foi o grande motivo pelo qual eu migrei para o digital. Eu queria destruir quem eu era para construir uma outra pessoa, e vá saber onde eu vou estar daqui a pouco. Meu objetivo é destruir esse Pablo em 9 anos, para que com 55 anos eu esteja só andando de moto. Antes de passar para o Daniel, principalmente para quem está nos assistindo agora, você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, e tem um livro que chama O Dilema dos Milênios, que é de um convidado que nós trouxemos aqui, que é o Leonardo Capel, e ele fala muito dessa desconstrução de pessoa, quando a gente precisa se desconstruir para inovar, para mudar, enfim. Acho que a maior dificuldade é a mudança, mas na sua opinião, qual a maior dificuldade de você se desconstruir, de você sair da sua zona de conforto, e aí eu coloco um aspas, porque eu acho que a própria pergunta já diz, é sair da zona de conforto, mas qual que é o empurrão que esse cara tem que ter para ele falar assim, eu preciso mudar de vida? Principalmente para quem tá nos assistindo, que tem um negocinho lá no fundo de casa, não tá dando certo. Para nós é muito simples, é mudar de vida, é querer mais. Você falou isso no começo do podcast, mas o que você poderia falar para esse cara? Cara, você foi sagaz ao perguntar, responder e dizer, ó, tô respondendo, né? É a questão de sair da zona de conforto. Mas essa frase que é um clichê, obviamente é um clichê, o que não significa ser uma frase errada, ela só é um clichê. Por se tornar um clichê, ela passou a ser meio que ignorada. As pessoas não param mais para refletir sobre o que é sair da zona de conforto. Então, a verdade é a seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, quem fala isso é um digital influencer que eu gosto muito, que é o Guto Galamba, na área de nutrição e tal. Ele fala, você precisa aprender a se desagradar. Então, qual é o grande problema? É o cara que está casado, por exemplo, há muito tempo, e tá uma bosta o casamento do cara, não sei se eu podia falar essa expressão aqui, qualquer coisa vocês botam depois um pi, tá uma porcaria a relação conjugal do cara, mas ele fica, caramba, mas meu irmão, eu vou ter que sair, eu vou ter que conhecer alguém. Ai, cara, e aí me remete a uma metáfora de imaginar que o sujeito é capaz de estar deitado numa pilha de esterco, sentindo um cheiro horroroso, sem saber o que fazer dali, e ele não é capaz de dizer, não, mas aqui tá até quentinho, sabe? Então, eu acho que o que é preciso fazer é se incomodar, eu preciso estar incomodado comigo mesmo. E a gente precisa dar um jeito, e eu não encontrei ainda, tá, João? Um jeito de reinventar essa expressão sair da zona de conforto. Porque ela se tornou tão clichê que ela não está mais conseguindo produzir o efeito que ela precisa produzir. Entendeu? E aí, talvez seja aquela coisa de incomodar a pessoa, né? Incomodar a pessoa. Beleza, tu tá achando bacana, tá aí mesmo? Cara, tudo bem, é contigo. Agora, como é que você vai refletir sobre isso quando você estiver prestes a morrer? Se projeta. Eu acho que a questão de se projetar é muito boa. Eu adoro projetar. Né? Caramba, se eu continuar como eu tô, daqui 20 anos eu vou ficar muito chateado comigo ou pouco chateado comigo? Aí eu já começo a falar, melhor eu mudar agora, cara, porque se eu continuar aqui, eu vou ser obrigado a me suportar até o último dia da minha vida. Então eu preciso me tratar bem, eu preciso gostar de mim. E se daqui 20 anos eu olhar para trás e eu não gostar do que eu fiz, eu vou ter um problema seríssimo comigo mesmo. Então é melhor resolver isso agora.
Eu não sei como, sabe, João? E é uma proposta que eu faço até para os alunos. Se alguém quiser criar aí um grupo de pesquisa, um bate-papo, para saber o seguinte, como é que a gente reconstrói a ideia de sair da zona de conforto para que ela possa produzir o efeito que ela precisa produzir e não tem sido produzido por conta do clichê que se tornou. Foi Cara, foi muito profundo. legal. Eu gostei dessa ideia do você falar assim, tem que ter uma quebra, você tem que chegar num determinado momento e falar assim, pô, não é isso que eu queria. E você tem que procurar falar assim, não, eu quero uma coisa diferente, eu quero projetar uma coisa diferente. E aconteceu uma coisa comigo muito, muito legal, Pablo, eu vou compartilhar com você, o João já sabe um pouco dessa história, mas uma coisa muito interessante. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para a Europa com a minha família, sabe? Eu nunca tinha feito uma viagem assim, longa, né? E aí eu fui, meu filho tinha 19 anos, a minha filha tinha 24, né? E eu, a esposa e os dois fomos lá, ficamos uns 20 dias na Europa, né? E fomos à Holanda, fomos à Bélgica, fomos à Inglaterra e terminamos o passeio na França. E aconteceu uma coisa muito interessante, cara. Quando logo chegou no aeroporto, eu desembarquei em Amsterdã e eu fui parado pela imigração lá, pela polícia holandesa, né? E aí me chamaram no canto e eu não falava inglês, cara. E eu não falava inglês. E aconteceu uma coisa muito legal. Aí quem veio me socorrer? O meu filho. Meu filho estava comigo, ele viu o policial falando comigo em inglês e ele sabia que eu não falava, ele se aproximou. E aí ele foi respondendo pro policial que a gente era uma família, que a gente estava a passeio, que ia ficar 3 semanas na Europa e tal, e tal, e tal, e tal. E o policial liberou e a gente foi embora. Saímos do aeroporto, fomos pro hotel. Chegamos no hotel, eu não sabia falar com o recepcionista do hotel, sabe? Cara, isso me deixou muito mal, sabe? Muito mal. Quando eu retornei pro Brasil, eu falei pra minha esposa e falei pros meus filhos, falei assim, ó, eu não vou mais pra Europa dependendo de você. Meu filho chama Guilherme, sabe? E ele já tinha ido para os Estados Unidos, ele falava inglês muito bem, né? A minha filha também se comunicava muito bem. E aí eu falei para ele assim, a próxima vez que eu for para a Europa ou que eu for para um outro país, falei assim, eu vou falar com as pessoas em inglês. Falei assim, você pode até estar junto, mas você não vai ser a minha bengala, você não vai ser a minha salvação. E foi uma virada de chave muito legal, sabe? Porque realmente eu comecei a estudar, aí logo em seguida veio a pandemia e aquela história das pessoas se fecharem, e aí eu comecei a estudar mais ainda, e hoje eu estou fazendo doutorado numa universidade americana, sabe? Eu assisto aula em inglês, eu converso com meus colegas, com meus professores em inglês, e tudo foi uma virada de chave, assim, eu falei, pô, meu filho tem 19 anos e ele faz esse treco aí, por que eu não posso fazer? Eu já vou me aposentar daqui uns dias, vou querer viajar muito mais depois que eu me aposentar. Falei assim, eu tenho que tomar uma decisão diferente. E foi muito disso, sabe? Foi uma coisa que me chacoalhou, assim. Aqueles 20 dias mudou a minha vida. E foi mesmo, foi muito legal. E essa sua ideia de falar assim, ó, para você construir um novo cara, você tem que sair da zona de conforto, você tem que deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer novas coisas, sabe? E isso é muito legal. E não é Pablo, fácil. Daniel, pode falar. vou te interromper um segundo só para completar o seguinte. E não é fácil, porque às vezes Não. a gente fala. É até importante que as pessoas saibam que não é fácil, porque senão elas não conseguem e parece que elas são incapazes de conseguir. Então, assim, entendam, não é fácil fazer isso. Vocês acham que foi fácil dizer para uma grande instituição de ensino em dado momento, olha, me desculpe, eu vou pedir demissão aqui da graduação porque eu não tenho mais condições de manter essa rotina, porque eu já estou viajando bastante para dar aula em outros lugares e tal, e deixar um lugar que eu gostava, e depois da aula em instituições, eu vou falar aqui de instituições oficiais, para não falar de outras instituições de ensino, mas como Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, Escola da Magistratura Federal do Paraná, Escola da Magistratura do Espírito Santo, e pô, instituições que carimbam a gente, e você fala assim, cara, me desculpe, mas eu não consigo mais atender isso porque eu quero fazer outra coisa. Não é fácil, cara, não é fácil. E é bom que as pessoas saibam que não é fácil. É possível. Também é muito importante que elas saibam que é possível. É isso, eu queria completar essa ideia aí, porque às vezes parece fácil, né? Ô, Pablo, é o seguinte, eu ia entrar numa área aqui com você, mas eu queria deixar um segundo convite com você, para nós voltarmos a falar, né? Para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui, eu queria
deixar um convite contigo para a gente voltar num novo podcast para falar exclusivamente sobre planejamento sucessório. Eu vi que você fala muito sobre isso e eu gosto desse assunto, eu estudo esse assunto, eu tenho já há uns 5, 6 anos, eu estou estudando um pouquinho sobre isso, né? É uma coisa assim, para mim, né? Para minha vida pessoal. Sim. E eu queria deixar esse convite para a gente poder ir para a nossa parte final aqui do podcast, porque eu acho que você tem muito para colaborar com os nossos alunos do direito, de administração, de ciências contábeis, o pessoal que trabalha com gestão, né? Que esse é um tema muito moderno, mas vai ficar para um segundo, para a gente poder entrar na nossa parte final aqui do podcast. Já está aceito o convite, meu amigo, já está aceito. Top. Então, fechou. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Só para quem está em casa, e não precisamos entrar no mérito, enfim, do planejamento sucessório, mas defina para quem está em casa o que seria isso, até para as pessoas assistirem depois e saber o que é, porque muita gente não sabe, né? Claro, claro. Ô, Pablo, então vou deixar você, fazendo um spoiler aí então do podcast número 2, fala um pouquinho aí sobre essa sua área de atuação, o que é esse planejamento sucessório, que aí vai ser o nosso aperitivo do podcast número 2. É o corte pra gente poder fazer o podcast 2. Vamos usar esse corte pra fazer a chamada, né? É isso aí. É razoavelmente fácil de definir isso, tá? Em primeiro lugar, o planejamento sucessório é uma aba do planejamento patrimonial. Tá? Planejamento patrimonial pode ser, por exemplo, para fins sucessórios, que é esse o ponto, para fins tributários, em que eu faço uma reestruturação objetivando uma economia no meu cotidiano empresarial, por exemplo, e pode ser também uma ideia de proteção patrimonial. E as três coisas podem estar em conjunto ou não. A lógica do planejamento sucessório é que você promova um conjunto de providências multidisciplinares e interdisciplinares para organizar o patrimônio e sucedê-lo da melhor maneira possível, da maneira menos custosa possível. E fazendo também, dando segurança jurídica aos interesses do patrimonialista. Então, a lógica é antecipar o patrimônio em vida ou prepará-lo para uma sucessão pós-mortem. Um erro, por exemplo, é achar que todo planejamento sucessório deve evitar o inventário. Isso não é uma verdade. Aliás, esse é um ambiente de muitas inverdades. Esse podcast vai ser bacana, viu, cara? Porque é um ambiente onde a internet entrega muitas inverdades e é importante desconstruí-las. Vamos bater esse papo no podcast exclusivo desse assunto. Legal. E nesse dia, eu vou aproveitar e vou chamar uma colega, né, a nossa colega do curso de Direito, a coordenadora, até para vocês, colegas que são da mesma área, discutirem e falar um pouquinho sobre isso aí. Mas vai ficar para o segundo, porque eu li um pouco sobre o que você fala, escutei um pouco e eu achei muito legal. E como eu gosto do assunto, então vamos fazer esse número 2. Mas, tá tão legal o bate-papo que os nossos 30 minutos já foram. Então a gente vai aqui para a parte final para perguntar um pouquinho do Pablo Pessoa, não do Pablo empresário, do Pablo advogado. Vamos falar um pouquinho sobre o Pablo Pessoa. Vamos lá, João. E só nessa parte 2, além de trazer a nossa coordenadora, vamos convidar alguns alunos para assistir aqui dentro do estúdio com a gente. E aí, conforme surge a pergunta, os alunos estão aqui já e já vão tendo essa interação com o Pablo ali. Legal, vamos lá, Pablo. O que você falaria pro Pablo de 20 anos atrás? Aquele Pablo que estava começando ali, Pablo de 18 anos. O que você falaria para ele, se você pudesse dar um conselho para ele? Estava entrando na faculdade de Direito. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu acho que essa entrada tão cedo na faculdade faz com que a gente tome menos proveito dela. E é exatamente a correria do meu filho, por exemplo, de querer parar de fazer coisas que ele não gosta, estudar coisas que ele não gosta. Eu cursei graduação numa faculdade privada de excelente qualidade no Rio de Janeiro e eu não aproveitei como eu deveria. E eu fui estudar depois. Eu comecei a dar aula na graduação 1 ano e meio depois que eu saí da minha graduação. E foi quando eu comecei a aprender direito. Então, eu teria dito a mim mesmo, espera um pouquinho, sabe? As coisas vão acontecer num tempo melhor. Top. Legal. Ô, Pablo, é o seguinte, um bate-bola aqui rapidão, que é uma frase ou uma palavra que define você? Rapaz, personalidade. Putz, legal. Top.
uma frase que se você pudesse colocar no outdoor, aonde toda a população do mundo pudesse ler, qual frase você colocaria? Se dê valor. Caraca. Vale pra tudo, cara. Vale pra tudo. É aquela mulher que apanha do marido, é aquele marido que não gosta da mulher, é aquele filho que não gosta do pai, força a relação. E é aquele empregado que não gosta do emprego, é aquele advogado que não gosta do cliente. Aliás, demitir cliente é uma coisa linda, viu? É uma delícia demitir um cliente. Então, a frase que eu iria colocar seria essa: se dê valor. Top. Que legal, que legal. É sua. Pablo, antes de fazer a última pergunta, gostaria de agradecer muito mesmo, né? O João também vai deixar os agradecimentos aqui depois, e depois você. Foi muito bom falar com você, né? Eu tô conhecendo você hoje, já tinha visto pelas redes sociais, mas acho que seria muito legal assistir uma aula sua, né? Eu já gostei de você como professor, o jeito que você fala, muito legal mesmo. Vamos ter outras conversas aí. E a minha pergunta final sempre é para mexer muito com as pessoas, né? E eu tinha uma pergunta no ano passado, né? Esse ano eu mudei um pouquinho a pergunta e hoje eu vou mudar de novo a pergunta, né? A minha pergunta final para você é o seguinte: se você tivesse oportunidade de fazer uma ligação para o céu, com quem você gostaria e o que você perguntaria? Alguém que não está mais contigo. A pergunta é para mexer mesmo, viu, rapaz? Porque você é um sacana, viu? Porque eu aqui, eu ligaria para o céu para falar com a minha avó materna, Manô, e eu apenas diria para ela que eu estou em muita saudade dela. Assim, muita. Alguém muito forte pro Pablo, né? Eu imagino. Muito. Deve ter outras pessoas que você gostaria de falar, mas a avó é alguém especial, né? Nem me vem outra pessoa à cabeça. Que legal. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de conhecê-lo, né? De poder bater esse papo com você aqui, mesmo que online, né? Mesmo ao longe. Agradeço muito. E depois o nosso pessoal da produção vai estar falando com você sobre o nosso podcast número 2. João. Maravilhoso, um prazer, obrigado. Pablo, obrigado. Como eu falei para você, até em off aqui antes de começar, você é um cara diferenciado, você foi pro digital e no digital você conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é muito difícil. Eu não te conheço pessoalmente, mas a gente consegue ver a autenticidade na tua forma de falar, na tua forma de agir. A gente vê pelo seu próprio estúdio aí ao fundo, a gente brincou sobre os machados, sobre a moto e assim, cara, isso mostra que você é um cara muito autêntico e tudo que você falou aqui você não mede, você não tem mimimi pra conversa, e você até brincou com isso no começo. Então, assim, a gente agradece demais. A gente sabe que você deve receber inúmeros convites, que a sua agenda é muito corrida, e você aceitou o nosso convite. A gente agradece demais. Tenho certeza que vai agregar muito para os nossos alunos, porque se agregou para nós aqui presencialmente, eu, Daniel e o Pedro que estamos aqui, a gente aprendeu muita coisa. Tenho certeza que vai agregar para quem tá em casa. Palavra tua, Pablo. Bacana. Obrigado. João, Daniel, obrigado pelo convite de vocês. Obrigado ao Pedro aí pelo apoio na técnica. E vai ser um prazer estar com vocês novamente. Podem fazer o contato. Um abraço a todos os alunos. Estudem, busquem a maturidade, que é difícil nesse momento, mas façam uma forcinha para buscá-la agora. Ela virá melhor depois, mas façam uma forcinha que vai encurtar aí o caminho para que vocês possam buscar a felicidade plena de vocês, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Beleza, obrigado a todos vocês pela audiência, e semana que vem temos um outro episódio e em breve o Pablo volta também com a gente. Até mais, pessoal, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente.